Chega uma hora que todo investidor que começa pela renda fixa se coça e pensa, né? Tá, e agora? O dinheiro tá lá, seguro, rendendo um pouquinho, mas a gente sabe que não é ali que o patrimônio vai, de fato, se multiplicar. Uhum. E aí vem a primeira grande encruzilhada da renda variável. Para onde eu vou? Ações ou fundos imobiliários? É, assim, quase um rito de passagem. É a grande dúvida inicial, né? E é exatamente essa a nossa conversa de hoje. A gente recebeu um material bem completo, com análises, dados históricos, para tentar entender a funda mecânica por trás de cada um. A ideia não é dizer isso é bom ou aquilo é ruim, mas sim descobrir qual é a verdadeira vocação de cada um desses ativos. Um serve para gerar renda, o outro para fazer o bolo crescer. Vamos entender o motor de cada um. Exato! O objetivo é ir além da superfície. Muita gente escolhe um ou outro por motivos quase emocionais ou porque ouviu dizer que é mais simples, que é mais seguro. Sim. O que vamos fazer aqui é, abrir o capô de cada um e ver como funcionam por dentro. Entender as regras, as limitações e, o mais importante, o potencial de cada um no longo prazo. Perfeito. Então vamos começar pelo queridinho da galera, a porta de entrada para muitos, os fundos imobiliários, os FIIs. Por que eles exercem um fascínio tão grande? Eu tenho um palpite que tem muito a ver com psicologia. Sem dúvida. Olha, o principal fator de atração é algo que o brasileiro adora: previsibilidade. Aquele dinheirinho caindo todo mês. Exato, aquele pinga-pinga. A maioria dos FIIs paga dividendos todo santo mês. Aquele dinheiro caindo na conta cria uma sensação de conforto, de segurança. É quase como receber um salário extra, um aluguel, sabe? É o aluguel sem a dor de cabeça, né? Sem ter que lidar com o inquilino. Exatamente. Não sei, o seu Joaquim, o cano estourou de novo. E tem outra coisa, que é o fator da tangibilidade, não é? Ah, sim. É muito mais fácil para nossa cabeça entender o que é um shopping, um prédio de escritórios, um galpão logístico. A pessoa consegue quase que visualizar onde o dinheiro dela está investido. Com certeza. Vindo daquela cultura antiga do brasileiro, aquela máxima da vovó: quem investe em terra não erra. Precisamente. Essa simplicidade é um trunfo. É muito mais fácil explicar para um amigo que você é dono de um pedacinho de 10 shoppings do que tentar explicar o que faz, sei lá, uma transmissora de energia ou uma seguradora. Total. Soma-se a isso a percepção de que eles são menos voláteis, ou seja, o preço das cotas sobe e desce com menos intensidade no dia a dia. Para quem vem da renda fixa, essa calmaria inicial é muito bem-vinda. Certo. Então temos renda mensal previsível, simplicidade para entender o negócio e menor volatilidade. Parece o pacote perfeito. Onde é que está a pegadinha? Porque alguma coisa deve ter. A pegadinha, se é que a gente pode chamar assim, está numa regra fundamental que rege os FIIs. Qual regra? Por lei, eles são obrigados a distribuir 95% do lucro que geram. E isso, que parece uma vantagem fantástica para o cotista que quer renda, acaba sendo o seu grande limitador de crescimento. Opa, aqui a conversa começa a ficar mais profunda. Como assim o fato de distribuir quase tudo que ganha limita o crescimento? Não é justamente isso que o investidor quer, receber o lucro? Sim, mas pensa comigo. Se o fundo distribui 95% do que ele arrecada com aluguéis, sobra apenas 5% no caixa. 5%? Com 5% do lucro, o que ele consegue fazer? Comprar um novo imóvel, expandir um galpão, fazer uma reforma gigante num shopping para atrair lojistas melhores. Dificilmente. Dificilmente. O crescimento de um FII, na maioria das vezes, depende de uma única coisa: pedir mais dinheiro aos cotistas. Através das famosas subscrições, certo? O fundo basicamente vira para os investidores e diz: pessoal, achei um prédio novo incrível para comprar. Quem quer colocar mais dinheiro aqui para a gente fechar um negócio? Exatamente. E aí surge um problema. Se a pessoa, como cotista, não tem dinheiro novo para colocar naquela subscrição, a sua participação percentual no fundo diminui. Ela é diluída. Ela é diluída. Na prática, o que a gente observa nos atos históricos é que o dividendo por cota de um FII tende a ficar estagnado ao longo dos anos, corrigido no máximo pela inflação dos aluguéis. Entendi. Para o rendimento crescer de verdade, a pessoa precisa constantemente tirar dinheiro do bolso e comprar mais cotas. O ativo por si só não trabalha para se multiplicar. Entendi. Então o FII é como uma fonte de água que te dá um copo por dia, de forma previsível.
mas a fonte nunca fica maior por conta própria. Para ter mais água, é preciso comprar outra fonte. Isso. Achei um termo nos materiais que a gente analisou que resume isso perfeitamente. Ativos estáticos. Ele gera renda, mas não evolui. É a definição perfeita. O imóvel, seja ele qual for, ele não acorda de manhã com uma ideia brilhante para um novo produto. Ele não inova, não expande para a China, não compra um concorrente menor para ganhar eficiência. Ele simplesmente existe para gerar aluguel. É uma máquina de renda corrente, mas não uma máquina de multiplicação de capital. E essa é a diferença crucial quando a gente olha para o outro lado da rua. O lado das ações de boas empresas. Vamos usar um exemplo prático que estava bem detalhado no nosso material, um que todo mundo conhece, o Banco do Brasil. Como a lógica funciona lá? A lógica é o oposto. Pegando a média histórica dos últimos 6 anos, o Banco do Brasil distribuiu aos acionistas cerca de 45% do seu lucro. O mercado chama isso de payout. Ok, 45% foram para o bolso do acionista como dividendo. A pergunta de $1 milhão é: e os outros 55%? Onde foi parar mais da metade do lucro do banco? O banco simplesmente guardou esse dinheiro? É aí que a mágica do crescimento acontece. Esse capital não fica parado. Ele é o combustível do motor da empresa. Ah! O banco pega esses 55% e reinveste na própria operação. Ele expande a carteira de crédito para emprestar mais, desenvolve novos produtos como seguros e consórcios, investe em tecnologia para reduzir custos, aumentar a eficiência. Ele cria novas linhas de receita. Exato. É um ciclo virtuoso. E o efeito prático disso para o acionista no longo prazo qual é? É brutal. Aquele capital que não foi distribuído funciona como um fermento. Ele faz o bolo do lucro crescer. E se o lucro total da empresa cresce, digamos 10% no ano seguinte, aqueles mesmos 45% de payout que serão distribuídos vão representar um valor em dinheiro muito maior. Os dividendos futuros crescem porque a empresa usou o lucro retido para se tornar maior e mais lucrativa. Nossa, essa é a virada de chave. Então o verdadeiro poder não está no dividendo que eu recebo hoje, mas no lucro que a empresa não me pagou e usou para trabalhar por mim. Exatamente. Um estudo de caso que analisamos sobre empresas com esse perfil de retenção e reinvestimento mostrou algo impressionante. O quê? Cada R$1 de lucro que a empresa reteve e reinvestiu com competência se transformou, em média, em R$5 de valor de mercado para o acionista ao longo de uma década. É uma máquina de multiplicação silenciosa. Silenciosa. Você não vê no extrato do mês, mas que muda completamente o jogo no longo prazo. Isso é muito poderoso. E essa lógica vale para outras empresas, certo? Não é algo exclusivo de bancos. Com certeza. Vale para qualquer empresa sólida, bem gerenciada e de setores perenes. Uma dica prática que o material sugere é observar como as empresas se comportaram em momentos de crise. Tipo na pandemia, por exemplo? Isso, na pandemia ou na recessão de 2016. As empresas que conseguiram manter seus lucros e, em muitos casos, até continuar pagando dividendos nesses períodos, mostraram uma resiliência e uma qualidade de gestão que são um ótimo indicativo. Elas provaram que sabem navegar em mares turbulentos. Ok. A matemática do crescimento das ações é convincente, mas eu preciso fazer o papel de advogado do diabo aqui. Vamos lá. A vida real tem contas para pagar. O boleto do aluguel, da escola, do supermercado, ele não espera o lucro da empresa crescer em 10 anos. As pessoas muitas vezes precisam do dinheiro agora, todo mês. Sim, claro. E é por isso que o apelo dos FIIs é tão forte e para muitos parece ser a única opção viável. Fascinante e que muitos não sabem é que essa necessidade de um fluxo de caixa mensal pode ser perfeitamente atendida com uma carteira de ações. Ah, é? Existe um mito de que só FIs pagam dividendos de forma constante e isso simplesmente não é verdade. Você está dizendo que é possível montar uma carteira com poucas ações que pague dividendos em janeiro, fevereiro, março e assim por diante, cobrindo o ano todo? Exatamente. Nós montamos um exemplo ilustrativo, com base nos pagamentos já feitos ou anunciados em 2024, só para mostrar como isso é factível e com empresas grandes e conhecidas. Certo. Por exemplo, se a gente pegar o Banco do Brasil, ele pagou dividendos em fevereiro, março, junho, agosto, setembro e dezembro. Já cobriu metade do ano.
6 meses só com uma empresa. E para os outros meses? A gente pode adicionar a Taesa, do setor elétrico. Ela costuma pagar em janeiro, maio, junho e novembro. Pronto. Com 2 empresas já temos pagamentos em praticamente todos os meses. Faltam poucos. E como a gente cobra esses buracos? Podemos adicionar, por exemplo, a Petrobras, que em 2024 teve pagamentos em março, maio, junho, agosto, setembro, novembro e dezembro. Ou a Vale, que pagou em março e setembro. Tem o Itaú, que faz pequenos pagamentos mensais. Entendi. O ponto é que, com uma carteira diversificada de 5 ou 6 boas empresas, é totalmente possível ter dinheiro caindo na conta em praticamente todos os meses do ano. Aquele pinga-pinga mensal não é exclusividade dos FIIs. A lista é impressionante e mostra que é possível. Mas isso não cria um incentivo perigoso? Como assim? O investidor não pode acabar caindo na armadilha de comprar uma ação só porque ela paga dividendos em julho, mesmo que a empresa não seja tão boa assim ou o preço esteja caro. Vira uma espécie de caça ao calendário de dividendos. Essa é a observação mais importante. O risco existe e é por isso que a gente precisa deixar claro. Este é um exemplo para quebrar um mito, não uma estratégia de investimento. Certo. O foco principal do investidor de longo prazo nunca deve ser o calendário de pagamentos. A estratégia mais poderosa é sempre comprar ações de excelentes empresas quando elas estão sendo negociadas a preços justos ou, de preferência, baratos. E por que focar no preço é tão mais importante do que focar na data? Porque as melhores oportunidades da vida de um investidor vão aparecer em momentos de pânico no mercado, não na véspera de um anúncio de dividendo. Pense na pandemia. O preço de ótimas empresas despencou 40%, 50%. Sim, foi um desespero geral. Quem teve coragem e conhecimento para comprar naquele momento travou um yield on cost, que é o dividendo que se recebe dividido pelo preço que se pagou, altíssimo para o resto da vida. Comprar uma empresa fantástica com 50% de desconto é infinitamente mais poderoso para a construção de riqueza do que comprar uma empresa mais ou menos no preço justo só para receber o dividendo do mês que vem. Faz todo sentido. É focar na floresta, que é o crescimento do patrimônio, e não na árvore, que é o dividendo do mês. Então vamos amarrar as pontas. Depois de toda essa análise, o que a gente pode concluir? Fica parecendo uma vitória esmagadora das ações sobre os FIIs? Eu não vejo como uma vitória, mas como um esclarecimento de funções. A discussão não deveria ser qual é o melhor, mas sim para que serve cada um. Boa. O que os dados sugerem é que os fundos imobiliários são uma ferramenta excelente para a fase de fruição do patrimônio. Ou seja, para quem já acumulou um bom capital e agora quer transformá-lo em uma renda corrente, estável e previsível, é um instrumento de preservação. Enquanto as ações de boas empresas que reinvestem seus lucros São um motor de multiplicação. Elas são a ferramenta para a fase de acumulação, para quem quer construir patrimônio de forma robusta ao longo do tempo, aproveitando o poder dos juros compostos que atuam dentro da própria companhia. É onde o crescimento acontece de forma mais expressiva. A escolha, então, depende fundamentalmente da fase da vida e dos objetivos de cada pessoa. Para um jovem de 25 anos, focar majoritariamente em FIIs pode ser um erro matemático que custará milhões em crescimento perdido no futuro. Exato. Já para um aposentado de 70, talvez faça todo sentido ter uma grande parte do patrimônio em FIIs para pagar as contas com tranquilidade. Perfeito. O mais importante é investir com consciência, entendendo a mecânica por trás de cada ativo. É sair do piloto automático, da dica do amigo e assumir o controle, sabendo exatamente qual ferramenta está usando e para qual finalidade. E toda essa nossa conversa sobre preservar versus multiplicar me deixa com uma pergunta final na cabeça. E qual seria? Indo além da comparação direta entre ações e FIIs, qual deveria ser o equilíbrio ideal em uma carteira entre os ativos que preservam o capital, como os FIIs, e os ativos que são desenhados para multiplicá-lo, como as ações?
E mais importante, como essa balança deveria se mover ao longo da vida de um investidor, né? Como seria a alocação ideal aos 20 anos, aos 40, e como ela se transforma quando a pessoa finalmente chega na aposentadoria e quer viver da sua carteira. Aqui vai um resumo rápido para te ajudar a decidir. Ações ou fundos imobiliários? Para quem está querendo crescer o patrimônio, a resposta, bom, ela pode te surpreender. É que, para muita gente que está saindo da renda fixa, aquela graninha mensal dos fundos imobiliários chama muito atenção, né? Mas calma aí, tem uma diferença fundamental no crescimento deles que a gente precisa entender bem. Então, primeiro ponto. Qual é o problema do crescimento nos fundos imobiliários? A chave está na lei, sabe? Eles precisam, por lei, distribuir, uns 95% dos lucros. Sobra quase nada para reinvestir. Por isso, eles são mais para manter o que você já tem do que para fazer seu dinheiro multiplicar de verdade. Agora, segundo, o poder das ações. Aqui a história é outra. Empresas boas, pensa aí no Banco do Brasil, por exemplo. Elas pegam uma parte gorda do lucro e reinvestem no próprio crescimento. E o que acontece? A empresa cresce, lucra mais e lá na frente te paga dividendos maiores. É um ciclo virtuoso. E por último, vamos acabar com aquele mito. Você não precisa só de fundo imobiliário para ter renda todo mês. Dá super certo montar uma carteira de ações que pinga dividendo quase o ano todo. É só combinar empresas como Banco do Brasil, Taesa, BB Seguridade e Vale. E pronto. Resumindo, fundos imobiliários são ótimos para ter uma renda mais previsível. Agora, se o seu foco é multiplicar o patrimônio e os dividendos no longo prazo, aí o caminho são as ações de boas empresas. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é o mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente. Toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima!